É uma alegria muito grande estar com vocês nessa tarde de hoje. Uma novidade para mim também, que nunca experimentei essa forma de trabalhar, mas uma alegria muito grande para estar com os amigos, por estar com os amigos da confraternização espírita jequiense. A possibilidade de fazer o nosso querido Evangelho numa data singular, quando a confraternização espírita jequiense completa 69 anos de existência, de trabalho na caridade, na divulgação da doutrina espírita, na prática da terapêutica espírita, na elevação dos caracteres das pessoas em Jequié e agora em todo o Brasil, que já conhecem e desenvolvem e participam da doutrina espírita, e outros que estão ingressando nesse momento. Eu tenho por hábito iniciar o Evangelho com a leitura de um salmo. Então vou ler o Salmo 91, e em seguida vamos desenvolver a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, o título que nós optamos por trabalhar hoje. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, é meu refúgio, é a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade, escudo e broquel. Obrigado, Vânia. Seu escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão a teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, Senhor, tu és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Licença, um minuto só. Boa tarde. Porque tu, Senhor, tu és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos darão ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, eu também o livrarei, poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e eu glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Rogamos a Deus, os bons espíritos, que seja uma tarde e noite de paz, de refazimento, de alegria, especialmente no momento em que vivemos em toda a comunidade mundial de pandemia. Que nós nos juntemos nas boas vibrações dos bons espíritos encarnados e desencarnados que lutam para combater e solucionar a pandemia a que nós estamos submetidos e regrados pela quarentena. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 13, trata de um trabalho feito pelo Espírito Cáritas, que foi martirizado em Roma. E essa mensagem foi passada em Lyon, em 1861. E eu disse em outra oportunidade que eu considero esse trecho o trecho mais significativo
do todo o Pentateuco kardeciano, de toda a obra kardeciana, porque ele sintetiza, vamos dizer assim, a vontade que nós temos, espíritos encarnados e desencarnados, de que as coisas corram bem, de que o mundo vá bem, e a gente consiga materializar, sensibilizar as pessoas no sentido da solidariedade, efetivamente. Eduardo Galeano, escritor uruguaio recente, falecido há mais ou menos 3 anos, ele dizia, porque ele era agnóstico, que ele preferia muito mais a solidariedade do que a caridade. Porque ele dizia que a caridade é sempre no sentido vertical, de cima para baixo. E a solidariedade é sempre no sentido horizontal. O que hoje algumas pessoas descobriram, estão trabalhando em si e disseminando na sociedade, que é a empatia, a dor, a solidariedade, o sentir a dor do próximo, de estar no lugar do próximo. Mas para nós espíritas, a caridade vamos dizer assim, ela tem todo esse sentido, tanto vertical como horizontal. O texto é o seguinte: chama-me caridade, e sou a rota principal que conduz a Deus. Segui-me, porque sou o objetivo a que todos deveis visar. Fiz esta manhã minha caminhada habitual, e, coração angustiado, venho vos dizer, ó meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas, e quanto tendes a fazer para secá-las, todas. Inutilmente, procuro consolar as pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido, coragem. Há bons corações que velam sobre nós, não sereis abandonadas, paciência. Deus está aí, sois suas amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e voltavam para o meu lado grandes olhos ansiosos. E eu lia os seus pobres rostos que seu corpo, esse tirano do espírito, tinha fome, e que se minhas palavras lhe serenavam um pouco o coração, não enchia o seu estômago. Eu repeti ainda, coragem, coragem. Então, uma pobre mãe, muito jovem, que amamentava uma criança, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a me pedir para proteger esse pobre pequeno ser que não tomava no seu estéril senão um alimento insuficiente. Ajude-se, meus amigos, vi pobres velhos sem trabalho e sem asilo, atormentados por todos os sofrimentos da necessidade e envergonhados da sua miséria, não ousando, eles que jamais mendigaram, ir implorar a piedade dos transeuntes. Coração cheio de compaixão, eu que nada tenho, fiz-me mendiga por eles e vou por todo lado estimular a beneficência, insuflar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Por isso, venho a vós, meus amigos, e vos digo, lá embaixo há infelizes, cuja mesa está sem pão, a lareira sem fogo e o leito sem cobertor. Não vos digo o que deveis fazer. Deixo esta iniciativa aos vossos bons corações. Se vos ditasse a vossa linha de conduta, não teríeis o mérito da vossa boa ação. Eu vos digo somente, eu sou a caridade e vos estendo a mão pelos vossos irmãos sofredores. Mas se peço, também dou, e dou muito. Convido-os para um grande banquete, e vos forneço a árvore onde vos saciareis. Vede como é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, colhei, apanhai todos os frutos dessa bela árvore que se chama beneficência. Em lugar dos ramos que houverdes tirado, fixarei todas as boas ações que fizerdes e levarei essa árvore a Deus para que a carregue de novo, porque a beneficência é inesgotável. Segui-me, pois, meus amigos, a fim de que vos conte entre os que se alistam
sob a minha bandeira, sede corajosos. Eu vos conduzirei no caminho da salvação, porque eu sou a caridade. Como eu disse, Caritas, Espírito Caritas, martirizado em Roma, que passou essa informação, essa mensagem em Lyon, em 1861. Eu posso até retornar a esse trecho no decorrer do nosso Evangelho, né? E eu, quando eu faço Evangelho aqui em casa, eu me sinto com uma larga margem de flexibilidade para ler texto, ler poesia, tudo que esteja consentâneo com o Evangelho e, vamos dizer assim, com as lições de otimismo, do pensamento positivo, do estímulo ao crescimento, do minimizar as dores, nossas dores espirituais, nossas dores corporais, emocionais, especialmente em tempos tão contraditórios como o nosso, né? Onde, infelizmente, se por um lado nós temos o disseminar do bem, as pessoas estão fazendo o bem com muito vigor, com muito amor, com muito carinho, ainda, infelizmente, os meios de comunicação, as redes sociais, e a própria escola em si, as autoridades governamentais e até algumas pessoas vinculadas a algumas hostes religiosas dão, vamos dizer assim, evidência ao lado materialista. Em 2020, nós estamos especialmente sob a égide da economia do mercado a todo custo. Emoções, sentimentos, seres humanos, são coisas que ficam em segundo plano. Eu gosto muito de trabalhar sem estar vinculado ao academicismo. O Espiritismo, em mim pelo menos, ele resgatou essa parte muito profunda, a parte de liberdade, o meu lado pessoal de profundidade, de amorosidade, de irmandade, de sentimento, vamos dizer assim, de compartilhar os sentimentos, meus sentimentos com o sentimento do próximo. E a maior dificuldade, o próprio texto fala hoje que nós temos é educar, é reestruturar as pessoas, é fazer com que as pessoas, vamos dizer assim, cresçam por um lado e outros superem-se do outro. Superem-se. Consigam desenvolver em si mesmo os melhores sentimentos e superem também os traumas que nos são impostos pela nossa sociedade, pelo dia a dia. A mensagem de Caritas, apesar de ser de 1861, reflete muito bem o momento atual, a preocupação que nós temos, algumas almas mais sensíveis, outras almas mais solidárias, pessoas mais responsáveis, nós temos com a infância, em especial com a infância. Outros temos com a velhice. Quando se fala da terceira idade, do idoso em especial, a temática sempre é previdência social. O idoso vai poder se aposentar, os recursos que ele vai receber serão suficientes para ele manter a si mesmo e a sua família? Outras pessoas acham que os idosos não têm direito nem a viver. Chegou o tempo dele, já gastou toda essa energia na construção da riqueza de algumas pessoas, de alguns tantos. Ele pode partir para o outro mundo, porque aqui ele somente é considerado, vamos dizer assim, como estorvo. A sociedade ocidental, ela se contrapõe à sociedade oriental e às sociedades ancestrais, nas quais os anciões, os idosos, eram a enciclopédia cultural,
moral, ética e religiosa de toda a comunidade. Hoje, infelizmente, o idoso, especialmente no interior, quando ele tem uma boa aposentadoria, ele sustenta a si e sustenta muita gente de uma forma, vamos dizer assim, heróica. Porque os recursos que são pagos em valores, vamos dizer assim, monetários e poder aquisitivo são ínfimos. Infelizmente, eu falo infelizmente, não com pessimismo, eu falo assim, com a necessidade de um olhar mais profundo na condição do idoso, aí eu acredito que o espírita tem um papel primordial nessa questão. É olhar o idoso já com esse olhar de alguém que colabora ainda para a sociedade, que tem muito a dar ainda para a sociedade, vamos dizer assim, tem muito a compartilhar com a sociedade, com os ensinamentos que ele traz dentro de si, com toda a experiência. Apesar de todo o anticientificismo que existe hoje, as pessoas negando a ciência, muitas outras pessoas, mais vinculadas aos materialistas, ou até espiritualistas mesmo, vamos dizer assim, priorizam a ciência acadêmica, a cultura acadêmica, e desde o segundo plano, ignora assim mesmo, todo saber empírico que toda a ancianidade traz até hoje, que não ficou registrado, que é uma cultura oral, vamos dizer, transmitida de uma forma oral e de uma forma muito rica. E para nós espíritas, que nós somos iniciados nisso, nós entendemos, é transmitido também sobre aspecto moral, energético e espiritual. Nós temos anciões aí, alguns, vamos dizer assim, nem tanto, mas muitos anciões foram e são verdadeiros curadores físicos, curadores emocionais, curadores espirituais de toda a família, de toda uma comunidade, e são relegados, como eu disse antes, ao segundo plano. Quando a minha vinculação mais profunda à Jequié tem, vamos dizer assim, o gênese, ou a raiz, com as pessoas mais humildes, com as quais convivi aí. Talvez quando eu fui para a Jequié, eu estive com vocês, eu iniciei minha vida profissional aí em Jequié há 30 anos atrás, eu esperava resgatar algo que eu resgatei. Se, por um lado, a atividade que eu desempenhava, profissional, era muito áspera, era muito, até mesmo conflituosa, por outro lado, as pessoas que eu conhecia, as pessoas do povo, as pessoas com as quais convivia no centro espírita e no trabalho também, foram pessoas que me deram a certeza de que o mundo não está perdido, as pessoas têm um bom coração, vale a pena de ser bom, as pessoas são muito boas, vale a pena lutar por essas pessoas, vale a pena lutar pelos idosos, vale a pena lutar pelos desassistidos, vale a pena lutar pelos anciãos, pelas crianças. E hoje nós temos uma sociedade, vamos dizer assim, mais especializada. Eu acho politicamente mais fragilizada, porque nós não temos grupos de maior pressão, nós temos grupos fragmentados. As mulheres, dentro das mulheres feministas, mulheres que, vamos dizer assim, de determinada profissão, de raça, de origem social, muito subdividida. As crianças também, eu acho que essas são até mais deixadas de segundo plano. Mas já vejo hoje uma preocupação maior com as crianças que têm necessidade especial, as crianças que precisam ser incluídas. A chamada educação inclusiva, a gente vê hoje crianças autistas, crianças que têm déficit de atenção, crianças que têm síndrome de Down, crianças que têm deficiências físicas e outro tipo de deficiência, há uma busca dos educadores incluírem no ambiente social escolar que a família
se não entende, passe a entender, vamos dizer assim, a condição dessa criança, ou dessas crianças que são portadoras dessas chamadas deficiências, e sejam respeitadas, e que se façam respeitar, e que respeitem a criança, e que se estabeleçam laços sociais mais vigorosos, e, vamos dizer assim, laços sociais, que deem base à formação de uma nova geração, de uma geração, vamos dizer assim, mais amorosa, mais segura, mais confiante, vamos dizer assim, que não tenham essas crianças, essa geração, de passar pelo que nós estamos passando, a nossa geração, cheio de pessoas adultas que trazem dentro de si crianças feridas pelo meio social hostil, crianças feridas pelo ambiente familiar hostil, pelo ambiente religioso hostil, pelo ambiente educacional hostil, crianças que sempre foram desvalorizadas. E a mulher, né, que apesar de historicamente ter um papel significativo na formação da nossa sociedade, com a sua força de trabalho, com a sua força emocional, com a estrutura que deu à família. A mulher deu a estrutura, quem dá, vamos dizer assim, a coluna cervical, a viga mestra da família é a mulher. O homem é arrojado, é forte, ele é destemido. Alguns homens não têm hoje esse receio de não quererem ser assim, mas vamos dizer assim, o protótipo do homem é um homem assim, mais guerreiro, conquistador. No entanto, a mulher sempre segurou as situações de maior, vamos dizer assim, dificuldade para a manutenção da família. E hoje há muito custo, ainda com muito desrespeito, ainda com muito feminicídio, ainda com muita violência psicológica, a mulher vem se impondo e se colocando no lugar devido, no lugar de destaque na nossa sociedade. Eu não tenho preocupação de hoje falando do empoderamento externo. Eu, quando penso em poder, eu penso em liberdade. Eu acho que todo poder que nós temos, inicialmente, é um poder interior. É o nosso poder emocional, é o nosso poder cultural, é o nosso poder existencial e a nossa potencialidade espiritual. E nós, espíritos, nós temos também um poder magnético. Enquanto alguns falsos líderes, pessoas que têm deficiência, vamos dizer assim, uma péssima relação consigo mesmo, procuram dominar as pessoas, expropriar as pessoas, expropriar a sociedade, esse é um entendimento particular. Eu acho que quem tem um sentimento de poder é alguém que sempre constrói. É alguém que sempre está disposto a ajudar, a dar a mão, a levantar, a ter uma palavra de conforto, a ser mais tolerante, vamos dizer assim, a dar um abraço, acarinhar, assumir responsabilidade, assumir risco pelos outros. Eu acho que isso é o exercício do grande poder. Esse que é o grande poder feminino. Sempre foi. A mulher sempre se arriscou na história da humanidade, do matriarcalismo ao patriarcado, ela sempre se sacrificou para sustentar a família. E muito pouco foi, vamos dizer assim, valorizada. Hoje está sendo valorizada, isso arrancado à força, pessoal. E nós vemos também, numa sociedade hierárquica como nós vivemos, as classes subalternas ou subalternizadas. Boa tarde, Xanda. Boa tarde. Eu não estou dando boa tarde porque eu estou trabalhando aqui muito a memória, mas eu agradeço muito a vocês que estão me assistindo e que espero compartilhar uma tarde e noite de amor, de paz, de uma reflexão cristã, de uma reflexão assim, espírita. Então,
Um grande abraço para vocês, Gal, Xanda, Estevão, Vanusa, outras pessoas que eu não vi. Me desculpe se eu não falei antes, é porque eu estava lá em bala aqui. Mas eu acho que é muito mais importante a gente se confraternizar, né? Do que tanto deitar falação. Nessa pandemia, eu sempre falo aqui com o pessoal aqui de Salvador, que o povo de Salvador é peculiar, né? Aqui é fora de série. E eu sempre falo com as pessoas que eu conheci, disse, olha, a gente vai ficar um tempo sem ser baiano, porque baiano é abraço, é beijo, é carinho, é cheiro, é folia. E por enquanto a gente tem que estar cumprindo a pandemia, esse distanciamento social doloroso, doloroso mesmo. Mas um grande abraço para vocês. Eu sinto muita falta de vocês e sinto muita falta do trabalho em si. Do trabalho com essas pessoas humildes, que somos nós, né? As pessoas que construímos esse Brasil aqui, essa Bahia, a Jequié, Salvador, construindo com muita raça, com muita alegria. E vocês aí que trabalham e levam o movimento espírita com muito denodo, eu consegui acessar as redes sociais e estou tendo a possibilidade de acompanhar o trabalho de vocês. Me desculpe, eu estou matando a saudade. Espero que quando passar a pandemia vocês mantenham também as redes sociais, porque para mim, por exemplo, enquanto estiver aqui, eu poder acompanhar o trabalho de vocês e matar a saudade, até poder estar próximo de vocês aí. Então, tem um livro de Domingos Ailton, que fala das tradições religiosas, das figuras folclóricas de Jequié. Eu sempre disse a ele, ô Dominguinhos, esse seu livro é um livro de cabeceira, porque você teve a condição de fazer um resgate histórico das pessoas humildes, as pessoas do povo, as pessoas que formaram Jequié, que carregaram Jequié nas costas, e você foi a primeira pessoa em Jequié que deu destaque, assim, porque me parece que o pai de Dominguinhos era tropeiro. Então, Dominguinhos fala dos tropeiros, dos aguadeiros, das rezadeiras, das pessoas que vendem ervas, dos celeiros, do vaqueiro, do boiadeiro, do tropeiro, como eu falei, dos mascates. E tem também... Muito obrigado, Gal. E tem também outras figuras muito importantes, que ele não destacou, mas essas que ficaram assim, excluídas, ele deu esse destaque. E me parece que até psiquicamente eu me vinculo muito a eles aí. A pessoa, vamos dizer assim, as pessoas que carregaram água quando não tinha água encanada. Não é nada, vai carregar água nas costas. Exatamente. Por essa pandemia, a gente passa a fazer os trabalhos de casa, né? Varrer a casa, limpar a casa, limpar a louça, cozinhar, deixar o ambiente saudável. Porque quando a gente está nessa rapidez do processo produtivo, a gente pouco cuida da casa. E aí a gente vai ver a importância das pessoas que fazem esse chamado trabalho subalterno, de manter uma casa arrumada, de manter uma casa organizada, de uma casa bem servida, o trabalho de cada um, como é importante. E são duas situações em especial. Primeiro, minha avó, ela era pernambucana, da cidade de Pesqueira. E nós somos de uma família muito humilde. Meu avô, ele era soldado de polícia de Pernambuco, veio para a Bahia. E aqui chegando, ele viveu como um verdadeiro, vamos dizer assim, cigano. Porque tinha uma família muito grande e ele ficava numa cidade aqui na Bahia, do Sul, do Norte, Nordeste. Ele morou com a família de meu pai por quase toda a Bahia. E éramos, a família de meu pai, minha avó era muito pobre, muito pobre. Minha avó tinha o hábito de falar com minha irmã de que um banho só, para o pobre é um verdadeiro luxo. Imagine as condições sanitárias que eles viviam e imagine as condições sanitárias que as pessoas vivem hoje. Hoje nós temos jogado na rua milhares e milhões de pessoas em condição de rua. É algo muito triste, é algo muito doloroso. Uma sociedade que permite e fabrica pessoas que vão morar na rua. É muito doloroso. Pessoas que se utilizam a droga para esquecer o mundo, pessoas que são despejadas, pessoas que são demitidas, pessoas que são expulsas de casa, vão para a rua.
Em São Paulo, em todo o Brasil, mas em São Paulo tem uma figura de destaque, padre Júlio Lancelotti, que na sua paróquia de São Miguel Arcanjo, ele tem lutado bravamente há muitos anos pelas pessoas em condição de rua para dar o mínimo, em especial nessa pandemia. O pão, o agasalho, o conforto de dormir, um lugar para tentar dormir, um cobertor, um café da manhã, e as pessoas se dão muito bem com ele. Mas, em contrapartida, conseguiu encontrar alguém em São Paulo que se predispusesse a ofendê-lo nas redes sociais, porque ele mantinha, vamos dizer, essas pessoas em condição de rua. Ele não tem. Ele dá um sustentáculo muito pequeno para pessoas que estão, vamos dizer assim, meu Deus do céu, na sarjeta. E padre Júlio Lancelotti elogia muito os espíritas de São Paulo. Ele fala que quando ele está nos plantões dele à noite, muitos espíritas, muitos centros espíritas estão, vamos dizer assim, com essas atividades de abraçar as pessoas que estão na rua. Uma coisa muito simples. A fome não é nada de Deus. Nós temos milhares de hectares de terra. É um absurdo. Eu falo assim com muita simplicidade, é um absurdo. Qualquer pessoa passar fome no planeta Terra é um absurdo. Isso não é de Deus. Isso não é do pobre. Isso é de alguém, como as queimadas. Nós estamos vendo que milhões de hectares de terra queimando no Amazonas, no Pantanal, e agora querem queimar na Mata Atlântica, no Cerrado. Tem um ditado que diz assim, ó, jabuti, cágado, não sobe em árvore. Ou foi enchente, ou foi mão de gente. A queimada não acontece de forma espontânea. São queimadas feitas, e não é caboclo, não é índio. São grupos de pessoas. Então a gente não pode dizer assim, generalizar. A sociedade brasileira, o homem brasileiro, eu moro aqui em Salvador, nunca derrubei um pé de pau, nunca, eu só acendo fogueira no São João, depois que o pessoal derruba as árvores. Mas não botei fogo em uma folha. São pessoas que têm interesse, que têm um bom poder político e capital, que queimam e comprometem todo o futuro das nossas gerações, daquelas crianças, umas incluídas e outras por incluir. Eu acho, vamos dizer assim, a gente atende o que Caritas pede, tentando, do plano espiritual, sensibilizar as pessoas que estão aqui no plano material, para que atendam às necessidades das pessoas que estão em condição de penúria. Quando nós, vamos assim, preventivamente, tentamos construir uma sociedade mais includente, quando as pessoas se dedicam à defesa do meio ambiente, das melhores condições sanitárias, que as pessoas têm direito a uma boa alimentação, que todas as pessoas têm direito à casa, que todas as pessoas têm direito à saúde pública e de qualidade, educação pública de qualidade. Eu considero isso, assim, na minha modesta posição, uma forma de caridade. A caridade mais importante, a caridade preventiva. É o estímulo à educação para que as pessoas entendam que têm direito a lutar pelos direitos humanos e justiça social, que isso não é coisa de subversivo. O nome disso é democracia. O nome disso é liberalismo. O nome disso é, como disse, justiça social. Todos os seres humanos, todas as cartas escritas, desde Nabucodonosor para cá, vamos dizer, toda a codificação humana tem o seu trecho no qual valoriza os direitos universais e humanos, e que foi especificada com mais denodo a partir da Revolução, a partir da Bill of Rights, da Constituição norte-americana de da independência de 1776,
a Declaração de Direitos dos Homens e do Cidadão da França, e até a Declaração da ONU e as sucessivas declarações, a codificação. Quando alguém pensa assim, ele está sendo caritativo, ele está sendo cristão, ele está tentando disseminar numa sociedade tão desigual a igualdade entre as pessoas. Nós precisamos disso. Nós precisamos dessa irmandade entre as mulheres, chama-se sororidade, né? Coisa de Soros, né? As mulheres que se fazem, vamos dizer assim, irmãs. Nós precisamos ser efetivamente irmãos. Quando nós valorizamos a pessoa do professor, o professor, que se transforma em educador e que se transforma em mestre, nós estamos fazendo a maior caridade com a nossa sociedade. É que formando essas crianças, e eu tenho experiência de sala de aula, posso afirmar que até pessoas mais adultas e quase na ancianidade, quando encontra alguém que saiba interagir e que seja um bom interlocutor e que tenha amor à educação e que saiba, vamos dizer assim, tirar de si aquilo que eu falei para você inicialmente, sabe que tem um poder, então a gente vai distribuir. Todas as pessoas que eu conheço e que tiveram a oportunidade de interagir com alguém que troca informações e que outros que trabalham com a infância efetivamente educam, querem aprender. As pessoas querem se educar. As pessoas querem o melhor. Por pior que, vamos dizer, estejamos hoje nessa polarização aqui, da crise, dessa crise capitalista, né? Que isso é uma das crises do capitalismo. Mas as pessoas querem viver bem. Boa parte não sabe. Boa parte não tem educação para entender, vamos dizer, o que é o bem-estar. Eu vou dizer aqui para vocês uma situação interessante. O consumo de álcool é liberado. O consumo de fumo é liberado. Algumas pessoas podem, vamos dizer assim, ir para motéis. Independente disso, outras pessoas também, vamos dizer assim, enfrentam a lei, contrariam a lei e usam drogas, se prostituem, exploram as pessoas. Vamos dizer assim, tudo isso é ofertado na sociedade. Hoje existe um grande debate. Um debate, vamos dizer assim, que nós espíritas sei que nos colocamos contra o aborto. A legalização ou não do aborto. Mas vejam só, se nós vivermos numa sociedade na qual seja liberada o consumo de remédios psicotrópicos, álcool, fumo, drogas lícitas, ilícitas, que sejam transformadas em lícitas, que o roubo e o furto sejam legalizados, que o aborto seja legalizado. Mas se... vou acender aqui a luz, um segundo só. Se tudo isso for ofertado... Pronto, melhorou aqui. Vamos dizer assim, se estas prestações de serviço econômico que existem na sociedade, o tráfico de órgãos, o tráfico de armamento, o tráfico de seres humanos, o trabalho escravo, se tudo isso que é ilícito for transformado em lícito, mas se a pessoa dentro de si tiver uma educação, e se isso tudo for ofertado, vamos dizer, nas prateleiras da loja, ele entender que não deve consumir e não consome. Porque nem todos nós consumimos álcool, nem consumimos fumo, nem consumimos psicotrópicos que são legalizados. São chamadas drogas lícitas. Porque nós temos educação para isso. Nós sabemos tomar uma decisão, porque está consentâneo com a nossa formação ética, com a nossa formação emocional, com a nossa formação de irmandade. Hoje que fala vamos dizer assim, o pós-moderno, o novo normal. O novo normal, quem trouxe foi Jesus. A nova era, quem trouxe foi Jesus. Ele trouxe com a boa nova.
ele trouxe de uma forma tão esplêndida que, apesar de séculos de deturpação da sua vivência, porque ele não construiu nenhuma doutrina, quem construiu a doutrina foram os evangelistas, na construção do evangelho, e as pessoas que estruturaram a religião católica cristã. Jesus não criou nada, ele viveu. Ele deu um exemplo de um homem de pé no chão, que conviveu com a massa de seres humanos de igual por igual. Da mesma forma, boa tarde, Rita, da mesma forma que ele viveu com os ricos, da mesma forma que ele viveu com os ricos cínicos, ele viveu com os ricos que eram pessoas de bem. Da forma que ele viveu com os religiosos hipócritas, ele viveu com os religiosos de bom coração. Da mesma forma que ele conviveu com as pessoas empobrecidas de bem, ele conviveu com aquelas outras que eram viciadas do espírito. E manteve a postura única de sempre atender as pessoas com amor, com afeição. Ele inaugurou a nova era, a era de amor. Ele não fez discurso. Apesar de lecionar, apesar de interpretar, ele não fazia discurso porque ele não queria, vamos dizer assim, nenhum cargo. O único título que aceitou foi de mestre, porque ele sabia o que vinha a trazer. Eu tenho, assim, por mim, eu tenho, assim, um raciocínio muito particular de que a tecnologia mais avançada que nós temos é a mediunidade. Hoje, nós espíritas, sem nenhuma... Aqui, não estou fantasiando, com certeza. A maior tecnologia que nós temos é a mediunidade, que é uma capacidade inerente ao espírito do homem. Uma capacidade que nós temos de transcender o mundo físico para o mundo espiritual, nos comunicarmos de forma velada ou de forma ostensiva com espíritos encarnados e desencarnados. Temos a capacidade de, com mediunidade, interferir no mundo... Obrigado, Rita. Interferir na formação de um mundo melhor ou pior. De qualquer maneira, como a lei de progresso é uma lei de progresso, ela não é uma lei humana, é uma lei da natureza, é uma lei de Deus, nós vamos progredir. De uma forma ou de outra. Com todas as tragédias e as contradições que nós temos na sociedade, nós vamos progredir. E a mediunidade é um instrumental que nós temos para tudo isso. Uma antena para que nós percebamos o que tem de melhor, o que existe de melhor, e o que podemos fazer de melhor a partir do que Jesus deixou. Jesus deixou seus melhores discípulos. Hoje é o dia, um diz que faleceu no dia 3 de outubro, outro dia 4 de outubro, que talvez seja a sua imagem e semelhança mais próxima, que é Francisco de Assis, um homem que nasceu na burguesia de Assis e se desnudou todo para vivenciar a Boa Nova, vivenciar a nova era, vivenciar um novo normal. O novo normal, como vamos dizer assim, sem ser modismo, já está, vamos dizer assim, íncita em toda a sociedade. O que falta é que nós tenhamos, por assim dizer, utilizemos a nossa força anímica, força física, intelectual e mediúnica para estimular as pessoas a crescerem. Como Cáritas tenta e tentou as mães que sofriam, ou a mãe que sofria, estendeu seu filho ao céu, no ar, para o nada, que tivesse fé e coragem. Porque ela não podia, como espírito, dar nada, mas podia instigar alguém, ou instigar aquela mãe que sofria fé e coragem. E instigar as pessoas de bem a assistir aquelas outras pessoas que passam aquela condição de falta, de penúria. Eu acredito que o novo normal passa por isso também. Passa por nós estarmos bem, queremos estar bem, que isso é fundamental, buscarmos a paz de espírito, a que seja, vamos assim, relativa à nossa evolução, aos nossos comprometimentos espirituais,
essas paz de espírito, e que nós venhamos a, utilizar vamos dizer assim, desse momento interior para dividir a paz de espírito com outras pessoas, para que as pessoas também sejam saciadas na sua fome física, sejam saciadas na sua fome espiritual, sejam saciadas na sua fome espiritual, emocional, na sua fome social, que as pessoas também sejam plenas e que nós, em conjunto, cresçamos. Dizem as pessoas que essa pandemia, alguns especialistas de renome, que essa pandemia não é uma pandemia individual, não, é uma pandemia fabricada pela coletividade, e só vai depender de um sentimento coletivo para que nós saiamos dela. Que as pessoas entendam que a manutenção da nossa saúde e o resguardo, vamos dizer assim, com a integridade física e saúde do outro, é importantíssimo. É o primeiro meio para barrar essa pandemia. O segundo é o esforço coletivo para encontrar os instrumentos científicos, os instrumentos da farmacopeia, a vacina, os remédios, para que a gente venha extingui-la, como tantas outras pandemias nós passamos na história da humanidade. Eu não posso dizer que isso é uma das 7 pragas do Egito ou qualquer coisa semelhante, mas é algo muito importante. É algo muito importante para que nós venhamos a acordar, para que nós venhamos a tentar ser um pouco Francisco de Assis, a compartilhar a nossa túnica, o pão, abraçar, vamos dizer assim, os leprosos, a cuidarmos uns dos outros, não precisa esse extremo, mas temos o cuidado uns com os outros, em especial com a família. Isso eu sinto em mim e procuro me corrigir, que muitas vezes ele se distancia da família por futilidade. E a gente deve resgatar, deve procurar, vamos dizer assim, um esforço titânico para resgatar o melhor que nós temos como seres humanos. Eu não posso, vamos dizer assim, não sou Madame Beatriz, a minha mediunidade ela é limitada, eu não tenho condição nenhuma de prever o futuro. Mas a gente pode fazer uma análise do futuro a partir das forças políticas, econômicas e espirituais que estão, vamos dizer, transitando nos ambientes sociais que nós vivemos. E há uma certeza. E aí, vamos dizer, esses são os tambores que vão rufando, os tambores da espiritualidade, diz que esse é o momento de transição. Essa é a grande transição da passagem do mundo de prova e expiação para o mundo já de regeneração. Mas a gente também não deve cruzar os braços e ficar aguardando assim, não, vai passar aqui o bonde da história, o trem da história, eu vou pegar ele. Não, a gente também tem que alimentar o trem da história. Nós temos que arregaçar as mangas. A gente tem que contribuir. Uma figura que me cativou desde quando eu a conheci, assim, através de reportagem, em 1978 e 79, quando eu comecei a estudar, vamos dizer assim, economia política, foi o bispo Dom Pedro Casadáliga. Obrigado, Vanusa. Dom Pedro Casadáliga é um catalão, né? Ele veio espanhol, da Catalunha, um homem apaixonado. E no dia que eu ouvi o nome dele, soou bem no meu coração. E aí eu procurei ler sobre ele. Um homem que arriscou a vida lá nas brenhas do Rio Araguaia para defender índio Carajá, pulseiro, pobre, que teve muitas vezes ameaçado de morte, que teve um padre amigo morto a queima-roupa, parece que é João Bornier, que foi agredido por oficiais do Exército, foi ameaçado por oficiais do Exército, pessoas que trabalhavam com ele foram torturadas. Viveu uma vida, vamos dizer, estoica, franciscana, nunca recuou na defesa dos mais pobres, das mulheres prostituídas, dos negros, dos índios, das crianças, todas essas pessoas que eu vim falando aqui, as pessoas que são, como nós, excluídos, os mais excluídos ainda que nós.
E esse homem, vamos dizer assim, ele me trouxe uma certeza da luta. Ele, Dom Helder Câmara, Dom Paulo Evaristo Arnes, Monsenhor Gaspar Romero, todos aqueles religiosos vinculados à teologia da libertação. Aqueles que trouxeram para o século XX o Jesus. O Jesus carpinteiro, o Jesus pé no chão, o Jesus bebia água nas fontes, que resgatou tantas pessoas, vamos dizer, do limbo, e foi ignorado por essas pessoas. Dom Pedro Casadáliga foi inspiração de vida minha desde 78 para cá e faleceu agora. Ele já estava muito alquebrado pela doença de Parkinson. Não foi a pandemia que o matou, não, foi a doença degenerativa. E ele deixou um legado, uma obra espetacular. Mas dessa obra dele, vamos dizer assim, eu resumo numa coisa só. Duas coisas, sim. Perguntaram a ele assim, de uma forma jocosa. Um jornalista perguntou a ele de uma forma jocosa. Disse assim, ô, Bispo Dom Pedro Casadáliga, o que restou da teologia da libertação? Ele disse, Deus e os pobres. Foi o que restou da teologia da libertação. Está aí. Deus existe, os pobres existem. Essa é a teologia da libertação. Isso me marcou. E outra frase que eu peguei até na rede social e que me deixa, eu acho que tem a ver com todo o trabalho que nós estamos fazendo hoje do Evangelho, vamos assim, desse momento gostoso. Eu amo fazer Evangelho. Eu acho que a viga mestra de uma família, de um centro espírita, independentemente da reunião mediúnica, é o Evangelho. É aí que a gente sai e cria, e consegue energia para lutar, para enfrentar a barra de viver. Ele disse assim, olha, na dúvida, fique com os pobres. Na dúvida, fique com os pobres. Então, não tem dúvida. A gente sabe o que vai fazer. E ele marcou muito minha vida nesse sentido. Ele faleceu tem poucos dias. Interessante esses 4 primeiros dias de outubro. É o dia 1º de Santa Teresa de Ávila. O dia 12 é o dia do nascimento do nosso querido Gandhi. Ótimo, eu vou ler alguma coisa aqui. Ontem foi o dia do nascimento do Hipólito Leon Denis Arrivaia, nosso querido Allan Kardec, e hoje Francisco de Assis. E hoje eu tenho a felicidade de estar com vocês trabalhando no Evangelho dos 69 anos de fundação da nossa querida confraternização espírita jequiense. Quando eu cheguei aí, haviam 2 figuras que eram marco, né, na confraternização. Era seu Valdemar Cosme, um caboclo que eu conheci, muito sério, né, muito respeitado em Jequié, que tem uma família muito respeitada, e seu oh meu Deus, seu Manuel, que chamava seu Manuel da Tarezola, seu Manuel. Falava com fraternização. E depois eu fui conhecendo pessoas, Socorro, Rita, Danusa, Estevão, Dona Helena. Fui conhecendo essas pessoas maravilhosas aí, com as quais eu convivi muito, tanto no dia a dia quanto nas lides espíritas. E a confraternização espírita jequiense sempre me deu no coração assim um conforto. Eu sempre me senti confortável na confraternização espírita jequiense. E Deus me deu essa possibilidade de hoje estar trabalhando com uma temática que eu gosto muito e com vocês que eu gosto muito, muito mesmo assim. Eu peço a Deus que Deus proteja muito vocês aí. Eu vou pegar aqui algumas poesias. A gente, aqui em casa, quando a gente começa a fazer o Evangelho, é um drama. Porque eu pego um bocado de coisa aqui para ler, acabo não lendo nada, o povo fica chateado. Eita, já vai aí, meu pai, minha filha, né? E meus filhos ficam aí chateados. Eu vou ler umas 2 poesias aqui, vou encerrar. Eu vou ler uma poesia de um livro que é da mãe de Byron, sogra de Tuca, de Dona Irani de Castro Muniz Ferreira. O nome do livro é Nosso Mundo, Nosso Lar. E como eu amo o Alecrim, essa poesia marcou muito a minha vida quando eu estive aí. A Lenda do Alecrim.
Tem aroma, tem verdor, o delicioso alecrim. Sua lenda é renovada e jamais terá fim. Dizem que a mãe de Jesus, quando Jesus nasceu, dava banho no menino da planta que ali nasceu. No estábulo de Belém, a água era tirada e mesmo na esterqueira persistia perfumada. Crescia o menino, crescia a planta também, que ficaram junto ao estábulo, lá bem longe em Belém. Quando bom Jesus morreu, com essência de alecrim, perfumaram-lhe o corpo sob as ramas de jasmim e alecrim. Por isso o povo acredita, com evidente razão, que alecrim e jasmim é benta-flor, que faz bem ao coração. Alecrim é planta benta, porque faz lembrar Jesus, perfumando-o lá no berço, perfumando-o lá na cruz. A lenda do alecrim, da querida Dona Irani de Castro, que já está num lugar melhor do que nós aqui. Eu vim entrar aqui, senhor Edmundo. Senhor Edmundo, um abraço ao senhor. Eu ainda devo aquele chá ao senhor. Espero ter a oportunidade de se encontrar para bater um papo muito legal aí. Hoje também, o dia 1º de outubro, é marcante, começa o mês de Jesus, que eu sempre, sentindo nas fibras do meu coração, como se Jequié recebesse eflúvios de luz, de energias positivas, das miríades aí, espirituais, bons espíritos, trazendo as boas vibrações aí para Jequié. Espero que não seja diferente este ano, mesmo com toda a dificuldade, que amenize as dificuldades, que as palestras, mesmo virtuais, aconteçam, vamos dizer assim, transformando para melhor a psicosfera dessa cidade, da mesma forma que eu sei que os evangelhos que são feitos nesta casa, na confraternização espírita-jequiense, são, vamos dizer assim, somam a psicosfera de paz, de harmonia, tão necessário para uma cidade como Jequié. Eu amo muito também um grande poeta, Tiago de Mello, que ainda é vivo. Ele é amazonense, amigo de Pablo Neruda, perseguido também, vamos dizer assim, pelas forças da reação. Eu acho muito bonito, porque tem um trecho aqui que é muito marcante. É a madrugada camponesa. Para os camponeses que acordam de madrugada, os nossos queridos irmãos das lides do campo, que sofrem tanto e que dizem assim, bom, se o campo não planta, a cidade não janta. As pessoas que gastam suas energias, doam suas energias, sempre doam suas energias para alimentar o mundo de uma forma ou de outra. Madrugada camponesa. Madrugada camponesa, faz escuro ainda no chão, mas é preciso plantar. A noite já foi mais noite, amanhã já vai chegar. Não vale mais a canção feita de medo e arremedo para enganar a solidão. Agora vale a verdade, cantada simples e sempre. Agora vale a alegria que se constrói dia a dia, feita de canto e de pão. Breve há de ser, e eu sinto no ar, tempo de trigo maduro, vai ser tempo de ceifar. Já se levantam prodígios, chuva azul no milharal. Estala em flor o feijão, um leite novo minando no meu longe seringal. Já é quase tempo de amor. Colho um sol que arde no chão. Lavro a luz dentro da cana, minha alma no seu pendão. Madrugada camponesa, faz escuro já nem tanto, vale a pena trabalhar. Faz escuro, mas eu canto, porque amanhã já vai chegar. E a frase que mais me marca, nos momentos de dificuldade, quando eu pessoalmente estou passando, vejo a coletividade passar, é assim, faz escuro, mas eu canto. Meus queridos irmãos, tem mais coisas que falar, vou contar um rápido caso aqui, se ainda tiver a possibilidade. No dia das mães do ano retrasado, eu saí aqui pela Avenida 7, fui comprar alguma coisa para a Emília, e não comprei flores, mas vi um carro de flores e comprei duas rosas e um jardim. Um abração para você. Obrigado. Se ainda pegar aí, minha gente,
Na dúvida, fique com os pobres e com os que sofrem. Um abração. Na dúvida, fique com os que sofrem e com os pobres. Um abração, gente. Muito obrigado. Vou concluir aqui. Ah, falta um minuto? Então, fique com as rosas, muitas rosas aí. Fique com as camélias, com o beija-flor, com os bem-me-queres, com os jasmins e com os alecrins. Que o perfume de Jesus chegue em vocês através do alecrim. Um abração. Muita paz, muita paz. Saudade de vocês. Até logo.